Gênesis capítulo 3, versículo 6. Até agora a gente sorriu, mas agora a giripoca vai piar. O pastor Eduardo me deu um toque, ele falou assim: irmão, você está vendo algumas moças aí, mas o foco é os homens, tá? Pode bater de cima e embaixo. Então, já estou te preparando que a conversa vai ser um pouco mais densa hoje. Amém? Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e que era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, conhecimento, ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Vá comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 4. Eu vou ler os textos que vai ser a base da mensagem, porque depois eu fico livre só para pregar. Versículo 1. Glória a Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O que ele teve? O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus respondeu: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor o seu Deus, não tentará o Senhor teu Deus. Em outra versão. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso eu te darei se prostrados vier a me adorar. Jesus lhe respondeu: retira-se daqui, Satanás, pois também está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só ele, somente a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Vai comigo lá no final da Bíblia, em 1 João capítulo 2, apenas só mais um versículo, e eu já vou te explicar por que eu li esses três textos com detalhes. Eu quero ser bem detalhista para você sair daqui abençoado. O versículo é o 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, agora João vai explicar o que há no mundo. Ele vai resumir tudo, ele está falando de tudo. Ele vai resumir tudo em 3 coisas, preste atenção nisso. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Elas não provêm do Pai, mas do mundo. Você está aí, diga amém. Como eu estava te falando, o processo de libertação de um homem não é tão simples. Eu quero te ajudar com 3 esferas, 3 áreas, que se você prestar atenção, eu comecei em Gênesis, são as 3 áreas que a serpente tentou Eva, e no caso teve êxito. São as mesmas 3 propostas, exatamente as mesmas 3 propostas, que a serpente, o nosso inimigo, o nosso adversário, tentou Jesus. E são essas 3 áreas que o apóstolo João vai dizer que é tudo que tem de mal nesse mundo. A serpente vai até a Eva. Vou ganhar tempo por causa da hora, a gente tem mais 2 pregadores após mim, então vou resumir algumas partes para a gente ser bem objetivo. Um jardim perfeito, comunhão plena, presença de Deus, o espírito do homem totalmente ativo, todas as faculdades do homem ativas, perfeitas. Adão e Eva está falando do ser da totalidade, mas Satanás está observando,
está analisando como que faria para derrubar o ser humano que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O ódio do diabo por mim, por você, preste atenção, não tem a ver comigo e com você, tem a ver com Deus. Essa guerra é antes de nós. Só que quando o inimigo não pode atacar você, ataca o seu filho. É assim ou não é? É assim ou não é? Porque é um golpe baixo, é um golpe sujo, machuca. Quando não consegue acessar o seu caráter, quando não consegue acessar a sua mente, possivelmente vai tentar atacar quem você ama. Talvez você já se perguntou, por que o diabo tem tanta raiva do homem? Ele não tem raiva do homem, ele tem raiva de Deus. Aí Deus, como é terrível na sua vingança, é o que a Bíblia diz, quando expulsou Satanás dos mais altos céus, não só expulsou, mas permitiu ele continuar na terra por um tempo. Mas para piorar o castigo do diabo, para começar o castigo do diabo, Deus pegou um ser, preste atenção, semelhante a ele, igualzinho a ele, vamos dizer assim, numa linguagem mais rápida, e colocou para morar exatamente no lugar que Satanás tinha todo o domínio e todo o governo, porque ele era o querubim da guarda ungido que guardava o jardim do Éden. Pensa como é que foi na cabeça do diabo ver um boneco de barro, de repente o fôlego de vida vem sobre ele, e agora ele vê um ser que tem exatamente, é o que o texto diz, a imagem e a semelhança de Deus. Aquilo dali fez o diabo entrar em crise. E dali para mim é que parte a ideia de que ele tem que derrubar Adão e Eva. O plano de Deus é tão maravilhoso, que diferentemente de Satanás, o golpe de Deus no diabo foi tão violento, que nós caímos no mesmo pecado. A oferta de Satanás para Adão e Eva foi a mesma: vocês serão semelhantes a Deus. Tem alguém que diga amém? Aí Deus falou assim, só que eu tenho uma pegadinha para o diabo. Para o homem tem perdão, para você não. Você consegue entender isso? Agora a serpente chega em Eva, e o texto vai deixar claro, viu ela, observou ela, foi agradável aos olhos. Foi agradável o quê? Que era boa para se comer e boa para dar entendimento. Como é que ela sabe que era boa para dar entendimento? Porque Satanás ofereceu a ela isso: se você comer, será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Agora preste atenção, a primeira esfera, eu já vou entrar aqui, a primeira esfera que você vai lutar para o resto da sua vida é a sua carne. Viu que era agradável para comer, sim ou não? Vou te fazer uma pergunta, você é inteligente, o povo do sul é muito inteligente. Tem algum pecado em comer? Aparentemente não. Qual pecado tem em comer um fruto, comer uma carne, comer um pão, comer um biscoito? Aparentemente não. Só que nesse caso Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva. Você sabe da ordem. Você é livre para comer qualquer fruto, qualquer coisa: mandioca, capim, aipim, chuchu, verdura, tomate, como você quiser. Só aquela árvore ali, não toca nela não. Perdão, não toca não come ela. Porque se você comer, você vai o quê? Morrer. A serpente ouviu isso. Satanás conhece as regras de Deus. Ele viveu como um anjo, um querubim. Ele conhece o caráter de Deus. Ele sabe aquilo que Deus tolera e aquilo que Deus não tolera. Ele sabe aquilo que enfurece Deus, traz a ira de Deus, a justiça de Deus. E agora a Eva viu que era agradável para se comer. Engraçado que Jesus está no deserto. Jesus está onde? Aonde que ele está? Aí vem o diabo. Olha a proposta. Qual foi a primeira área que o diabo tentou Jesus? Transforma essas pedras. Pensa que essa caixa é uma pedra. Transforma essas pedras em... O problema nunca foi transformar pedra em pão. Preste atenção nisso, porque qual problema tem para um Cristo transformar pedra em pão se ele transformou a água em vinho?
Transformar matéria nunca foi o problema. Mexer no cosmos, governar os átomos, elétrons, prótons, nunca foi o problema. O problema aqui era qual é a motivação de operar esse sinal, essa maravilha, ou gerar esse resultado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nem todo resultado para Deus é aceitável. Pastor, como que eu diferencio um resultado divino, bíblico, maravilhoso, que vai agradar o coração de Deus, para um resultado satânico, caído, de um homem carnal? A motivação do coração. A motivação de Satanás, que ele estava tentando gerar no Cristo, era gerar dúvida se ele era ou não o Filho de Deus, ou que Cristo provasse se era ou não o Filho de Deus, sem antes passar pelo Calvário, sem antes passar por uma cruz, sem antes oferecer como cordeiro. Era antecipar o plano, no caso, estragar o plano. Aí Jesus dá uma resposta que faltou para Eva: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o problema da geração? Posso pregar? Está se alimentando de tudo, mas está se esquecendo de alimentar da palavra de Deus. Lê tudo quanto é livro, nada contra. Lê autoajuda, lê livro de business, de network. Assiste documentários, faz podcast, vai no podcast, vai na mentoria, paga a mentoria, nada contra. Só que a gente não pode esquecer que o que nos dá força, sabedoria, autoridade e poder para vencer as obras do diabo é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Escudo e broquel é a sua palavra. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem o poder de ir e fazer separação entre a junta e a medula, e ajudar a trazer discernimento ao coração do homem. Parece antiquado esse assunto, parece arcaico, passado, mas eu preciso dizer que o que sustenta o universo continua sendo a palavra de Deus. Todas as coisas que existem foram formadas pelo poder da sua palavra. João vai dizer: ele era o verbo, estava com Deus, era Deus, se encarnou e tabernaculou entre nós. Tudo começa pela palavra. O universo foi criado pela palavra. Você foi criado por uma palavra. Pedro não andou sobre as águas. É óbvio que isso aqui é só uma forçação para você entender a analogia. Pedro não andou sobre as águas. Tenta andar sobre as águas, você consegue? Por que ele afundou? Porque prova que ele não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a sua palavra. Eu vou voltar lá e vou lançar a rede. Tudo que você precisa é de uma palavra. Levanta a sua mão direita, levanta a sua mão esquerda. Nesses 3 dias de homens que governam aqui em Balneário Camboriú, Deus levantou profetas e pastores para trazer uma palavra que vai trazer resposta, cura, libertação, transformação. Te prepara, porque os céus estão falando nesse lugar. Te prepara, porque os seus 3 meses finais desse ano, você vai ver promessas e milagres antigos. Assim como eu hoje testemunhei sobre a Pietra, muito em breve será você dando testemunho daquilo que você aguardou por 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Eu não sei há quanto tempo você está esperando o milagre, mas pela palavra de Deus, tudo aquilo que não existia vai passar a existir. Eu não sei se já tem alguém crendo, eu não sei se tem alguém do glória, mas se você puder fazer algum barulho, cadê o povo mais doido de Balneário? Toma muito cuidado com a sua carne. Olha para mim, carne não converte. Me ajuda a pregar, fala: carne não converte. Agora que eu cheguei no rolê, tá? Precisava desse pan. Ajuda aqui os pastores, fala assim: carne não converte. Para o resto da vida você vai ter que lutar com a carne. Está na Bíblia. O espírito milita e a carne milita contra. Carne não converte. Ai, aquele pastor caiu, porque carne não converte. Se a gente entender que carne não se brinca, tudo pode mudar. Aprendi isso com o pastor Eduardo. Jesus salva o nosso espírito, sim ou não? Nos reconecta ao Pai, Ele é o último Adão. A metanoia transforma a sua mente, a sua alma, diga amém. Mas Paulo vai dizer que para a alma tem que morrer. Perdão, para o corpo tem que. Eu tenho um espinho na carne. Eu orei 3 vezes
para que o Senhor removesse. Paulo está dizendo assim: eu não quero mais pecar, eu não quero mais ter esse sentimento, eu não quero mais cometer essa atitude. Só que aí Paulo vai dizer assim: o bem que eu queria fazer, esse eu não faço. O mal que eu não queria fazer, este eu faço. E quando eu faço, não sou eu que faço, é o corpo do pecado que eu ainda habito. Paulo está dizendo que ele dominou o espírito, dominou a alma, mas ele não conseguiu dominar a sua carne. Ele estava lutando todos os dias. Por isso que ele vai dizer que a carne precisa passar pela morte. Aí nós recebemos um corpo chamado glorificado. Esse corpo não tem pecado, ele é incorruptível. Mas enquanto isso, irmão, é guerra. Não brinca com a sua carne, homem. Carne não converte. Aqui tem muitas mulheres bonitas nessa cidade, sim ou não? Em Minas Gerais a concorrência também é pesada, uma briga boa. Eu sou pastor de uma igreja de muitas mulheres bonitas. A minha esposa é uma mulher muito bonita, porque eu fui convertido, fui para a igreja, falaram comigo que o pastor só podia casar uma vez. Eu falei: só uma vez? Então não posso errar. Eu tenho uma bala só no revólver? Meu filho, você vai ver o tiro que eu vou dar. Aí pela Pietra você já entendeu, né? Que se você olhar para mim, olhar para a Pietra, tem uma distância. Olha para mim. É sim, sim, não, não. Atendimento, quando tem com mulher, é porta aberta. Fora isso, esposa do lado. Meto o louco mesmo, sai andando, deixa falando sozinha. Posso ser visto às vezes como antipático, antissocial, esquisito, pastor estranho. E não é porque eu tenho uma fraqueza ou cair nessa área, não. É para não cair. É para não dar brecha. Não fica conversando demais com a sua carne, não. Eu vim dar. Então eu conheço a carne. Conheço muito a carne. Todos os prazeres, como eu gosto, eu experimentei, gostei e usei muito. Todos. Presta atenção. Eu tenho TDAH, eu esqueço o que eu vou falar. Agora, por exemplo, aconteceu isso. No segundo que eu... Mas voltando ao assunto. Pronto, lembrei, obrigado. As suas células, entenda isso. Célula humana, seus neurônios, seus neurotransmissores, eles não sabem diferir o que é certo para errado, o que é moral para imoral, o que é ético, antiético, o que é de Deus e o que não é de Deus. Quem tem esse filtro é o seu espírito e a sua alma. Carne quer prazer. Carne quer o famoso hormônio que está todo mundo sabendo agora que existe, chamado endorfina. Carne quer se alegrar. Ela não quer estresse, ela quer alívio. Então, para a carne, preste atenção, cocaína e açúcar é a mesma coisa. É por isso que o religioso não sabe lidar com quem veio, talvez, de um vício muito grande. Porque ele fala: mas como é que pode? Está 1 ano na igreja. Mas como é que pode? Estamos orando por ele, estamos dando uma palavra para ele. Porque, infelizmente, a carne dele ainda governa ele. Mas eu vim pregar para um homem que vai ser um homem de... A primeira área que você vai governar é a sua carne. Vou falar de novo: a primeira área que você vai governar é a sua carne. Só que eu posso dar uma notícia e fala assim: fala. É a área mais fácil. É só a porta de entrada da conversa. Pastor, qual é a segunda? Agradável aos olhos. Viu ela, agradável aos olhos. O diabo pega Jesus. Estou só repetindo 3 coisas que aconteceu. 3 coisas. Já estou na segunda. O diabo pega Jesus, leva ele ao pináculo de um templo, ao pináculo de um monte, ao alto de um monte, e mostra para ele, põe diante dos olhos dele todos os reinos da terra. Qual foi um dos principais propósitos de Jesus que o Eduardo tatuou? Deu maior confusão aí no Brasil. Mateus 24, 14. Vou tatuar o Mateus 24, 14, amém? Eu já tenho só as 70 tatuagens, então só mais uma assim não vai fazer mal, não. Presta atenção. Essa conversa que eu vou lá, que eu vou em casa, já sabe o que aconteceu. Estou cansado, irmão, estou cansado, a rotina pesada. Do que eu estava falando? Da alma? Da alma? Hã? Obrigado, gente, obrigado, desculpa aí todo mundo, tá? Mostrou para ele todos os reinos da terra. Um dos principais propósitos de Jesus não foi ser sacerdote. Ele foi sacerdote, sumo sacerdote, sacerdote de Deus Altíssimo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um dos principais propósitos de Jesus não foi ser profeta.
Um dos principais propósitos de Jesus foi ser rei. Quando ele vier na sua glória, não vai estar escrito sacerdote. Quando ele vier na sua glória, não vai estar escrito profeta dos profetas. Quando ele vier na sua glória, o que vai estar escrito na sua coxa é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus veio implantar um reino. Daniel vai dizer que esse reino não passa, é um reino sempre eterno. Nabucodonosor, quando tem a visão da estátua que Daniel interpreta, ele vê uma pedra que se desloca sem ajuda de mão humana. Ali está falando de todos os impérios, de todos os reinos que até hoje influenciam o nosso comportamento humano. Está falando da Babilônia, está falando da Grécia, está falando de Roma. Mas de repente desloca uma pedra sem ajuda da mão humana que vem do alto. E ela esmiuça, ela esmaga, ela corta e faz desaparecer aquela estátua gigante que antes assombrava as nações. E essa pedra agora, ela impõe o seu reino. E o seu reino não tem fim. O reino já era dele. O reino é nosso. Somos embaixadores de Cristo. Recebemos autoridade e poder. Autoridade e poder está falando de uma esfera única de governo. Autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. E ainda que a gente beba alguma bebida mortífera, nenhum mal nos será causado. Eu preciso que você saia daqui entendendo que você tem uma missão sobre a face da terra. Sua missão não é ficar rebolando no TikTok. Não é ficar pegando todas as mulheres para provar que você é bom, que você é bonito, que você é top. Você não precisa provar isso para ninguém. A nossa missão é implantar a visão de Deus sobre toda a terra. A Bíblia vai dizer que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Entenda, meu filho, Jesus não te salvou só para te levar para o céu. Entenda isso. Se Jesus tivesse te salvado só para te levar no céu, no dia que você aceitou Jesus, foi batizado, ele te matava. Pronto, na água mesmo. Pronto, acabou. Vem antes que você peca. Ele te salvou para que você ajude a salvar outros homens. Ele te prosperou para que você ajude a tirar homens da escassez. Ele te libertou da droga para que você ajude outros homens a sair da droga. Ele te curou da depressão para que você seja a resposta sobre a depressão de alguém. Ele mudou seu casamento, ele te tirou do adultério para que você seja a resposta no casamento de alguém. Deixa eu pregar para alguém que já entendeu que você tem um governo sobre si. Você tem autoridade constituída por Cristo Jesus. Não aceite menos do que isso. Não caia mais nas propostas, nas ciladas, nas armadilhas. Satanás quer o seu mal, Satanás quer a sua queda, quer a sua vergonha, que é o seu nome exposto. Mas Jesus veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Eu não sei se tem alguém recebendo. Se você pudesse dar um brado de vitória, um grito de glória. A segunda esfera é aquilo que você vê. Davi, no tempo dos reis irem à guerra, aprendi com o pastor Eduardo Reis, com essas mensagens dele. No tempo dos reis irem à guerra, Davi ficou aonde? No palácio. Guerra continua sendo o refúgio. Vou falar de novo. Você está reclamando das suas guerras? É as suas guerras que te deixam mais crente. Pegou, varão? É as suas guerras que te faz orar, temer, jejuar. São as suas guerras que te provoca algo no espírito, um temor santo. No tempo dos reis irem à guerra, Davi ficou em casa. Ele sabia que tinha uma vizinha bonitona. Todo dia ele devia ver a Betinha perigosa. Eu chamo ela de Betinha perigosa. Será que ela não sabia que o rei morava na frente da casa dela? Eu estou sugerindo. Pastor machista está colocando a culpa na mulher. Mas será que ela não sabia que tinha um rei morando na porta da casa dela? Aí passando Victoria's Secret no corpo. Angel, Lancôme, subiu o nível. Está lá se banhando. Davi está igual um cachorro. Caiu, matou seu guerreiro. Lá em Minas a gente chama de talarico, conhecido como pé de pano. Vocês estão aí? Sua família virou uma bagunça.
Um filho matou outro filho. Um filho estuprou a própria irmã. Estou falando da casa de Davi, que você talvez não saiba. Davi, infelizmente, foi um homem que não soube governar o seu pecado. Ele sabia que ele nasceu já debaixo de uma maldição, porque ele vai confessar: em pecado eu nasci, em iniquidade eu fui formado. Ele tinha que ter quebrado isso na vida dele. Você pode ver que o negócio só foi piorando. Chegou lá em Salomão, 1000 mulheres. Quem está pegando? Porque ele olhou, porque ele o quê? Por isso que lá na frente ele vai escrever: eu nunca mais colocarei coisas más diante dos meus. Os olhos é o portal da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será. O que você anda vendo? Acã, quando rouba os ídolos e gera morte sobre Israel, ele vai dizer assim: vi, cobicei e peguei. Ele confessa: vi, cobicei e peguei. Lá no 1 João, tudo que tem no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos e a soberba da vida. Jesus no monte, vendo todos os reinos, se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Seus olhos são traiçoeiros. Coloque os seus olhos em Deus. Tudo que você adora, você se torna igual. Tudo que você contempla demais, você se torna igual. Tudo que você admira demais, você se torna igual. A nossa carnalidade é reflexo da nossa pouca intimidade com Deus. Os nossos desejos, as nossas tentações, elas tendem a aumentar quão mais distante eu estou da presença de Deus. A presença de Deus, ela constrange, sim ou não? Sim ou não? A presença de Deus, ela muda a gente, ela transforma. Ela mata a carne, mata os desejos, mata as vontades. Jesus te trouxe para esses 3 dias para realinhar a sua rota. Você não vai perder mais batalhas para Satanás. Você não vai mais perder batalhas espirituais. Você não vai ficar mais passando vergonha, tendo o seu nome manchado, o nome da sua família manchado, se tendo um sentimento de culpa. Chega! Chega! Adão fracassou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Mas Jesus venceu para dizer assim: tem jeito. Qual é o caminho? Responde com a Bíblia. Também está escrito: somente a Deus adorarás, e somente a Deus prestará culto, somente a Deus adorarás, e somente a Deus servirás. Eu não sei se em Balneário Camboriú tem adorador. Se a Ana pudesse me ajudar, Ana, cantar aquelas canções bonitas. Deixa eu falar uma coisa: a adoração faz Satanás bater em retirada. Em vez de você ficar escutando funk, sertanejo e pagode, coloca adoração, coloca o Marcos Salles, começa a mudar o ambiente da sua família, da sua casa, da sua empresa. Deixa eu falar uma coisa: adoração não é só música, adoração é o estilo de vida. É quando você coloca a sua melhor roupa para vir para reino. Isso aqui não é modinha, é você dizendo para Deus: eu vou te entregar o meu melhor, eu vou te entregar o que eu tenho de melhor. Antes eu o horário para não atrapalhar a programação, vai ficar de para casa. Só vou dar um spoiler. Pastor, e qual é a terceira esfera? Essa aqui é a mais perigosa. Com todo respeito, é a guerra de todo pastor, é a guerra de todo líder, é a guerra de todo empresário, é a guerra de todo crente que já venceu a carne e venceu a alma. Se chama orgulho e soberba. Porque essa ninguém vê, dá para despistar. Chamado de falsa modéstia, falsa piedade, lobos em peles de cordeiro. Quando eu saí do hotel, eu fiz uma oração. O Rodrigo é minha testemunha. Eu falei: Deus, eu não estou indo lá para disputar com ninguém. Eu não estou indo lá para provar que eu prego mais do que alguém. Eu não estou indo lá para fazer uma performance. Eu podia pregar uma mensagem mais performática e jogar isso aqui para cima, mas eu vim com um compromisso: servir essa igreja de verdade. Cuidado, porque a terceira esfera, ela é quase que imperceptível. É o conhecimento, é o poder de influência, é o dinheiro, é a sua capacidade de network.
Satanás leva Jesus ao pináculo de um templo. Tem alguém comigo? Diga amém. Por que no pináculo de um templo? Para provar para os religiosos que ele era o cara, para ganhar a aprovação dos judeus, dos fariseus, dos saduceus. Pináculo do templo está dizendo o lugar mais sagrado, onde estão as maiores influências. Mostra que você é o cara, que você faz milagres, que opera sinais, sai voando no meio da igreja. A proposta foi essa, sim ou não? Imagina você sai voando aqui agora. Tenta imaginar o Pedro Daniel voando aqui agora. Você fala assim: isso eu nunca vi. Já vi profecia, já vi milagre, já vi surdo voltar a ouvir, cego voltar. Agora, um pastor que voa? Hã? Essa era a proposta. Lança-te daqui. Você não é o filho? Psiu. Você precisa ter muita certeza da sua identidade. A guerra é sobre identidade. Eva não tinha entendido qual era o lugar dela. O lugar dela era criatura. Para que ela foi caçar ser igual a Deus? Qual é o seu lugar? O seu lugar é de servo, de adorador, de cristão, de marido, de pai. A minha esposa me abençoou para eu estar aqui. Agora você imagina se eu sou um covarde e traio ela no hotel? Que homem que eu seria? Uma mulher ficando lá em Belo Horizonte, cuidando da minha filha, e eu bonitão, me entregando aos prazeres. Para quê? Vou ferir ela, ferir minha família, ferir a família dela, ferir a minha igreja, ferir 500 mil seguidores que Jesus me deu, a troco de quê? Não estou falando isso porque eu sou mais santo que você, não é para você olhar para mim achando que eu sou o melhor homem. Eu não sou o melhor homem. Eu estou te trazendo uma realidade, que nós estamos debaixo de uma guerra espiritual. A igreja brasileira está prosperando, glória a Deus. Tem igrejas voando, bendito seja Deus. Mas tome cuidado, Satanás não respeita número. Satanás não respeitou nem Jesus. Você acha que respeita pastor? O vil tentador foi lá no deserto, Jesus buscando Deus, buscando o Pai, buscando consagrar, e o diabo lá tentando ele. Não tentará o Senhor teu Deus. Não brinca com Deus. Não testa Deus. Não abuse da boa vontade de Deus. Não abuse da graça. Mas eu tenho uma boa notícia. Posso te dar uma boa notícia para terminar? Eu tenho uma excelente notícia. A Bíblia vai dizer, meu lindo: resisti ao diabo. Crente tem que subir o nível é de resistência. Quanto mais você resiste, mais Deus te aprova. Quanto mais você resiste, mais gente desiste. Quanto mais você resiste, mais Deus vê que você é forte, calibrado, preparado, polido, maduro. Deus não entrega coisas grandes a pessoas pequenas. Deus não entrega grandes responsabilidades a pessoas despreparadas. Deus está doidinho para te entregar o governo da sua família, da sua cidade, dos seus negócios, da sua jurisdição, do seu território. Mas quando ele olha para a terra, o que ele vê? Um menino fraco, que ainda está alimentando os seus desejos da adolescência, ou um homem maduro que rompeu com essa identidade caída e aceitou que ele só tem uma identidade: ser chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Esse é o seu e o meu maior título. Não é ser pastor, não é ser profeta, não é ser empresário, não é ser youtuber. O maior título que um homem pode carregar é ser chamado filho, filho, herdeiro, cordeiro, nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Cadê os crentes dessa igreja, gente? Cadê os crentes pentecostal? Cadê os irmãos do glória? Cadê o povo da adoração? Marcos Salles, me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda, eu quero orar por você, mas me ajuda a adorar. Me ajuda a adorar. Me ajuda a adorar. Uau! Os anjos vieram e os serviram. Toda vez que você vence as suas tentações, te prepara. Vou falar pro lado de cá, dá um glória. Toda vez que você vencer níveis e guerras de tentações, te prepara. O céu já tem um banquete doidinho para te entregar. Ele ainda prepara uma mesa na presença do meu e do seu adversário. Depois dessa guerra, depois dessa peleja, você vai entrar em uma nova estação, em um novo momento. Eu vim profetizar, meu filho. Cadê você? Deixa eu liberar isso. Deus já está enviando os teus anjos na direção de Balneário
Camboriú. Meu Deus do céu, ele já encontrou a reino, porque aqui ele viu filhos adoradores, filhos crentes, cheios da presença do Espírito. Te prepara essa reta final de ano, esses próximos 3 meses, tem banquete do céu te aguardando. Cadê o povo do glória? Cadê o povo do glória? Cadê o povo, meu Deus do céu? Aleluia! Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Obrigado!